existe uma frase que todo brasileiro já ouviu na vida: dívida é a raiz de todos os males. E de certa forma essa frase está coberta de razão, porque quando você está afundado em dívidas, a sua vida simplesmente não anda. Cada plano, cada sonho, cada passo que você quer dar, depende primeiro do que você deve. E enquanto você tenta correr atrás do prejuízo, a dívida não espera, ela cresce, dia após dia, com juros, com multas, com taxas escondidas que você nem sabia que existiam. No Brasil, o cenário é ainda pior. Nós vivemos no país onde o pobre paga juros de rico e o rico paga juros de pobre. É um sistema invertido. Aqui, se você deve, você é punido severamente. Se você empresta dinheiro, você é premiado generosamente. E apesar dessa realidade brutal, o brasileiro foi ensinado a acreditar em uma ideia incompleta, uma meia-verdade, que toda dívida é ruim, que dívida é uma forma de escravidão moderna, que só existe o lado negativo dessa história. Só que existe um detalhe crucial que quase ninguém percebe. O segredo que muda completamente o jogo. Essa ideia de que toda dívida é ruim só é verdade para a classe média e para os super endividados. Mas essa não é, de forma alguma, a verdade para os ricos. E aqui está o choque, a revelação que pode mudar a sua perspectiva. Os ricos brasileiros usam dívidas todos os dias para ficarem ainda mais ricos. Enquanto o brasileiro comum se desespera com boletos, com um cartão de crédito estourado, com o financiamento do carro e com o juro abusivo do crédito rotativo. Quem tem muito dinheiro usa exatamente os mesmos bancos, mas de uma forma totalmente diferente. A verdade é dura, mas ela é libertadora. A dívida, por si só, não é o problema. O problema é o tipo de dívida que você contrai, e mais importante ainda, a intenção que está por trás dela. No Brasil, mais de 77% das famílias estão endividadas, e a grande maioria delas acredita que a dívida é apenas um peso, um fardo, que precisam carregar. Mas na outra ponta da economia, empresários, grandes investidores e milionários usam um sistema que, à primeira vista, parece injusto, mas que é completamente lógico. Eles usam a dívida como uma ferramenta poderosa para gerar mais renda, mais patrimônio, mais riqueza, e para entender isso você precisa enxergar com clareza a diferença fundamental entre dois tipos de dívida. A primeira é a dívida que tira dinheiro do seu bolso, e a segunda é a dívida que coloca dinheiro no seu bolso. A classe média brasileira, infelizmente, só foi apresentada ao primeiro tipo. É o cartão de crédito, que você parcela em 12 vezes para comprar um celular novo. É o carro financiado em 60 prestações intermináveis. É aquele empréstimo consignado, fácil e rápido, que te oferecem a cada ligação de telemarketing. É o limite especial da conta, o cheque especial, que vira uma bola de neve. É o rotativo do cartão que te prende por meses, às vezes anos, pagando juros absurdos. E até mesmo aquelas tentações de compras online, com 12 vezes sem juros, que na verdade tem juros embutidos no preço final do produto. Essa é a dívida que enriquece o banco e empobrece quem a utiliza. É uma transferência de riqueza de você para a instituição financeira. Já os ricos, a elite financeira, fazem exatamente o oposto. Eles não fogem da dívida, eles a procuram ativamente. Eles usam a dívida de forma estratégica para comprar patrimônio, para financiar o crescimento dos seus negócios, para adquirir ativos que geram renda, para reduzir legalmente os impostos que pagam para multiplicar suas operações e principalmente para aproveitar oportunidades de mercado que a maioria das pessoas nem enxerga. No Brasil, um grande empresário pode pegar um empréstimo com juros que são menores do que a inflação real. Na prática, ele está pegando dinheiro quase de graça para transformar em expansão, em mais lucro. Enquanto isso, um trabalhador comum paga juros que são maiores do que o retorno de qualquer investimento popular e seguro disponível no mercado. É uma discrepância gigantesca. E é exatamente aqui que o jogo muda de figura. Porque a maioria das pessoas foi condicionada a pensar da seguinte forma: se eu não tenho dinheiro, eu não posso investir. Eu preciso primeiro juntar, para depois fazer alguma coisa. Mas o rico, o investidor inteligente, pensa de uma maneira completamente diferente. Ele pensa: se eu tenho acesso a crédito barato, eu posso crescer e investir agora, antes mesmo de ter todo o dinheiro em mãos. Percebe a diferença de mentalidade? É a mesma ferramenta, a dívida, mas uma destrói patrimônio, enquanto a outra constrói impérios. Vamos a um exemplo simples, prático e direto para que isso fique bem claro. Imagine um brasileiro comum que pega R$ 5.000 no crédito rotativo do cartão para se virar e fechar as contas do mês. Qual é o resultado provável? Juros absurdos, estresse financeiro, noites sem dormir e uma bola de neve que pode levar meses ou anos
para ser quitada. Agora, vamos olhar para o outro lado. O investidor experiente pega R$500 mil em um crédito imobiliário com juros baixos para comprar um apartamento, reformá-lo e colocá-lo para alugar. Qual é o resultado? Ele construiu patrimônio, agora ele tem uma renda mensal entrando na sua conta vinda do aluguel, e o próprio imóvel tende a se valorizar com o tempo. A diferença não está no ato de pegar dinheiro emprestado, a diferença está no objetivo por trás da dívida. Uma foi para consumo, para pagar um incêndio. A outra foi para investimento, para construir uma fonte de renda. Mas existe um outro detalhe que é ainda mais importante nesse quebra-cabeça e que torna o Brasil um lugar tão peculiar. O crédito aqui pode ser o seu pior inimigo ou o seu maior aliado. Não existe meio termo. E o motivo é simples. Quem entende como o sistema financeiro funciona de verdade, usa a dívida como uma alavanca, uma ferramenta de propulsão. Quem não entende, se torna escravo dela. Vira apenas mais uma estatística de endividamento. O que quase ninguém te conta, o que não se ensina na escola, nem na faculdade, é que a elite financeira brasileira não enriqueceu guardando dinheiro no banco ou poupando centavo por centavo. Essa é a história que contam para a classe média se manter onde está. A verdade é que eles enriqueceram usando estratégias que a maioria da população não conhece, não entende ou pior, tem medo de aplicar, porque foi ensinada a vida inteira que dívida é ruim. Eles usam o dinheiro dos outros, o dinheiro do banco, para criar o seu próprio dinheiro, para construir seus próprios ativos. Enquanto a maioria tem medo de dever R$1.000 no cartão de crédito, eles não têm medo de dever milhões ao banco, desde que essa dívida esteja trabalhando a favor deles, gerando mais dinheiro do que o custo dos juros. Essa mudança de mentalidade é a chave que separa quem trabalha pelo dinheiro de quem faz o dinheiro trabalhar. É entender que nem toda dívida é criada igual. Existe a dívida de consumo que te aprisiona e a dívida de investimento que te liberta. O primeiro passo é aprender a diferenciar uma da outra, e a partir daí, começar a usar as mesmas estratégias que os mais ricos usam para construir riqueza. Não se trata de ter sorte ou de ter nascido em berço de ouro, trata-se de conhecimento. Trata-se de entender as regras de um jogo que todos nós estamos jogando, mas que poucos realmente sabem como vencer. A grande mentira sobre dívidas no Brasil não é que elas são ruins, a grande mentira é que elas são, sempre, ruins. E acreditar nisso é o que mantém a maioria das pessoas presas em um ciclo de trabalho duro e pouco resultado financeiro. A verdade é que, usada da forma correta, a dívida pode ser o caminho mais rápido para a sua liberdade financeira. E aprender a fazer isso é o conhecimento mais valioso que você pode adquirir. Existe um ciclo silencioso que domina a vida financeira dos brasileiros, um ciclo que não aparece no extrato bancário, não é mostrado na fatura do cartão de crédito, e não vem escrito no contrato do banco. Mesmo assim, ele está presente em cada decisão financeira que você toma, em cada compra por impulso e em cada parcela assumida sem pensar. É um ciclo invisível, e justamente por isso, tão poderoso, a maioria das pessoas acredita que está no controle das suas finanças. Elas acreditam que seus hábitos são normais, que todo mundo vive assim, que as escolhas do dia a dia não têm tanto impacto. Mas na prática, elas vivem presas em um mecanismo psicológico e econômico criado para manter a classe média sempre no mesmo lugar. E esse ciclo começa com uma frase que você provavelmente já disse a si mesmo: eu mereço isso. Pense bem. O brasileiro trabalha muito, sofre com impostos altos, um salário apertado, transporte precário, pressão emocional e uma sensação constante de estagnação. Então, quando sobra um dinheirinho, quando surge uma promoção ou quando aparece um produto novo, o impulso vem forte: eu mereço. E é exatamente aí que o ciclo se alimenta. O brasileiro não se endivida apenas porque precisa, ele se endivida porque foi treinado para compensar suas frustrações comprando coisas. Não é falta de dinheiro, é excesso de estímulos. E esses estímulos são perfeitos, desenhados para te pegar: promoções relâmpago, parcelamentos a perder de vista, ofertas por tempo limitado, aquele famoso 12 vezes sem juros, que na verdade esconde juros embutidos no preço final. Campanhas publicitárias emocionantes que fazem você acreditar que a felicidade cabe dentro de um carrinho de compras. Enquanto isso, sem perceber, o brasileiro vive sempre no limite,
gastando hoje o dinheiro que ainda vai ganhar amanhã. E os bancos sabem exatamente disso. O sistema financeiro brasileiro é um dos mais lucrativos do mundo. E isso não acontece por acaso. A classe média é o combustível que move essa máquina. Um grupo que tem renda suficiente para gastar, mas não o bastante para que sobre dinheiro de forma consistente. E é justamente essa linha tênue que cria a armadilha perfeita. O ciclo funciona de uma maneira muito simples e eficaz. Primeiro, você parcela uma compra porque o valor mensal parece mais leve no bolso. Depois você acumula várias dessas parcelas pequenas de compras diferentes. De repente o mês fica apertado. Para sobreviver até o próximo salário, você usa o cartão de crédito. No vencimento da fatura, paga apenas o valor mínimo. E aí, os juros do rotativo disparam, transformando uma pequena dívida em um monstro. O banco, vendo seu comportamento, aumenta o seu limite de crédito. Você olha para aquele novo limite e pensa que tem mais dinheiro disponível. E o que acontece? Você se afunda um pouco mais. É simples, é eficiente e mantém a classe média exatamente onde o sistema quer que ela esteja. Mas o que torna esse ciclo realmente destrutivo não é apenas a dívida em si. É o que ela rouba de você, silenciosamente, o seu foco, a sua tranquilidade, a sua visão de futuro e, principalmente, a sua capacidade de construir patrimônio. Pense nisso. Enquanto você está ocupado pagando parcelas, os ricos estão fazendo aportes em investimentos. Enquanto você financia um carro, que é um passivo, eles financiam um negócio, que é um ativo. Enquanto você compra passivos, eles compram ativos. E não é porque eles são melhores, mais inteligentes ou mais disciplinados. É porque eles aprenderam a enxergar o dinheiro de uma forma completamente diferente. O brasileiro comum pensa no agora. Os ricos pensam no amanhã. E aqui está o golpe final desse ciclo invisível. Ele faz você acreditar que ganhar mais dinheiro vai resolver todos os seus problemas. Mas ganhar mais, sem mudar o comportamento financeiro, é como tentar encher um balde furado. Não importa quanta água você jogue dentro, ela sempre vai escapar. O trabalhador recebe um aumento e imediatamente aumenta seu padrão de vida. Recebe um bônus e compra algo novo. Paga uma dívida e logo em seguida abre outra. Sabe por quê? Porque o problema do ciclo não está no bolso, ele vive na mente. No Brasil, a maioria das pessoas foi educada para sobreviver, não para prosperar. Isso cria consumidores perfeitos, mas investidores terríveis. E aqui está um detalhe que poucos percebem. O brasileiro não é pobre porque ganha pouco. Ele permanece pobre porque pensa como pobre. E o que é pensar como pobre? É só olhar para o preço e nunca para o valor. É trabalhar por dinheiro, mas nunca fazer o dinheiro trabalhar para você. É ter medo de investir, mas ter coragem de parcelar qualquer coisa em dezenas de vezes. É depender do cartão de crédito como se fosse uma extensão do salário. É buscar o prazer imediato em vez de construir a liberdade futura. E acima de tudo, é acreditar que todo mundo vive assim. O sistema precisa que você pense dessa forma. A propaganda precisa, o comércio precisa, toda a máquina econômica precisa, mas você não precisa, porque o ponto central de tudo isso é simples, direto e até um pouco incômodo. Enquanto você não quebrar o ciclo psicológico, nada na sua vida financeira vai mudar de verdade. Você pode ganhar mais, trabalhar mais, economizar mais, fazer bicos, cortar gastos, mas se continuar preso aos mesmos hábitos, às mesmas crenças e aos mesmos reflexos automáticos, você vai passar a vida inteira correndo atrás do próprio rabo. A boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado, mas ele só pode ser quebrado por aqueles que estão dispostos a enxergar a verdade sobre o próprio comportamento financeiro e assumir a responsabilidade por cada escolha. É preciso parar, olhar para dentro e entender os gatilhos que te levam a gastar. É preciso questionar a necessidade de cada compra. E, o mais importante, é preciso começar a construir um futuro diferente. Uma decisão de cada vez. A mudança começa na mente, não na conta bancária. Existe um erro mortal silencioso e emocional que a maioria dos brasileiros comete e que destrói qualquer chance de construir riqueza de verdade. É a busca incansável por uma ilusão. O conforto disfarçado de liberdade. O problema é que quase ninguém percebe quando está caindo nessa armadilha. No Brasil, a ideia de vencer na vida foi construída com base em símbolos de status. Símbolos que mostram para os outros que você melhorou, que você progrediu. Um carro zero na garagem, uma TV maior na sala, uma casa financiada em 30 anos, um celular de última geração comprado em 10 vezes, viagens parceladas no cartão de crédito. Culturalmente, essas coisas se tornaram a prova de que alguém está crescendo, de que está indo bem, de que está conquistando. Mas aqui está uma verdade dura.
incômoda, que poucas pessoas têm coragem de admitir. A maioria dessas conquistas não representa liberdade, representa apenas conforto temporário comprado com dívida. E é exatamente isso que está destruindo a classe média brasileira. Hoje, milhões de pessoas vivem cercadas por objetos que elas não possuem de verdade. São donas de coisas que na realidade pertencem ao banco. Elas moram em casas que só serão realmente delas quando já estiverem velhas. Dirigem carros que nunca foram pagos integralmente. E exibem aparelhos eletrônicos que foram adquiridos com o juro do crédito rotativo. À primeira vista, parece evolução, mas na prática, é aprisionamento. Porque cada um desses símbolos de status vem acompanhado de uma corrente invisível. A parcela, aquele valor que volta todo mês, sem falhar, sem atrasar, sem dar nenhuma trégua. E quando você soma todas as parcelas, descobre que a classe média vive em liberdade vigiada. Ela trabalha o mês inteiro para manter um padrão de vida que não consegue sustentar sem se endividar. Esse comportamento é alimentado por algo ainda mais perigoso: o medo emocional de parecer que está ficando para trás. No Brasil, ninguém quer parecer pobre, ninguém quer admitir que ainda não chegou lá. Ninguém quer mostrar que precisa começar pequeno. Então a classe média prefere parecer rica, mesmo que isso a torne financeiramente frágil e vulnerável. É o conforto psicológico do status que mantém o bolso algemado. Enquanto isso, os ricos fazem exatamente o contrário. Eles sacrificam o conforto temporário para conquistar a liberdade duradoura. Eles escolhem comprar um carro usado para poder investir a diferença. Preferem morar de aluguel barato para acumular patrimônio mais rápido. Evitam o status para comprar ativos que geram renda. Eles vivem abaixo do padrão, não por necessidade, mas por estratégia, para poder crescer de forma acelerada. Enquanto a classe média corre para parecer bem, os ricos correm para estar bem. E aqui está a parte mais cruel de tudo isso. A classe média brasileira não está errada por desejar conforto. Todo ser humano busca estabilidade, busca segurança, busca paz. O problema não é o conforto. O problema é quando o conforto vira prioridade, antes da liberdade. Porque quando você se acomoda cedo demais, seus sonhos se encolhem. Sua ambição diminui, sua visão de futuro fica limitada, e você passa a aceitar uma vida inteira de esforço em troca de pequenos prazeres momentâneos. É uma troca injusta, mas tão comum que parece normal. Esse ciclo emocional tem consequências muito duras. Você gasta tudo o que ganha. Não investe, porque acha que não sobra. Depende de crédito para viver. Trabalha sempre no limite, estressado, não se prepara para emergências e imprevistos. E, o pior de tudo, nunca constrói um patrimônio real. Você entra no futuro com medo, não com planejamento. E a consequência final é a mais devastadora. Quando chega a velhice, a classe média descobre que não conquistou liberdade, apenas passou a vida inteira pagando parcelas. Nesse ponto já é tarde demais para recuperar décadas de escolhas baseadas na emoção, décadas de conforto, comprado sem pensar. Décadas de ilusões vendidas em forma de crédito fácil. Enquanto isso, quem focou em liberdade colhe os frutos. Trabalha menos, escolhe onde quer morar, viaja quando quer, controla o próprio tempo. Tem renda entrando na conta mesmo sem trabalhar. Dorme melhor, vive melhor. Porque essas pessoas construíram algo que não pode ser parcelado. Independência. E é aqui que fica a mensagem mais importante. Conforto é barato. Liberdade é cara. O brasileiro muitas vezes escolhe o que sai mais barato emocionalmente, mesmo que seja devastador financeiramente. Se você quer escapar do destino que prende milhões de brasileiros, precisa fazer uma escolha difícil, uma escolha que quase ninguém faz, mas que separa quem prospera de quem apenas sobrevive. Colocar a liberdade acima do conforto. Porque quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Seus hábitos mudam. Suas prioridades mudam. Sua vida inteira muda. Você para de comprar passivos e começa a comprar ativos. Você troca a parcela do carro novo pela parcela de um investimento. Você troca a viagem financiada por um aporte maior no seu futuro. Você começa a construir tiolo por tiolo a sua independência financeira e descobre que a verdadeira riqueza não é o que você mostra para os outros, mas a liberdade que você tem quando ninguém está olhando. Pense nisso. A escolha entre conforto imediato e liberdade duradoura é sua. Qual caminho você vai escolher? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Se esse vídeo te fez refletir, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.